vamos estender nossas mãos para o Alexandre e vamos pedir a graça e o poder de Deus através do Espírito Santo que vem assim capacitando o Alexandre. Que o Espírito Santo venha colocando nos lábios dele palavras que nós precisamos desta manhã, diante desse grande acontecimento, dessa restauração, dessa formação que ele vem nos dando, essa convicção que nós estamos com toda certeza absorvendo de que somos seus filhos e filhos amados, seus chamados a testemunhar o seu amor, a testemunhar a sua misericórdia, e que nessas palavras, nesse trecho da palavra da Sagrada Escritura, possa vir assim, complementar nessa manhã desse domingo aquilo que nós ainda necessitamos. Porque a cada minuto de espiritualidade, a cada minuto de entrega, de oração, Deus vai falando conosco, vai firmando o seu compromisso de Deus, mas nós temos que também assumir o nosso compromisso de fidelidade para com Ele. Por isso nós pedimos essa graça, a unção do Espírito Santo finalmente, e também no coração do Alexandre possam ser assim transmitidos para nós nesta manhã. Com toda a certeza, aquela que foi impregnada do Espírito Santo no seu silêncio, com todas as suas virtudes, soube absorver e soube, com toda a certeza, deixar ser conduzida na graça do Espírito Santo, que é Maria, nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia mais uma vez, para todos vocês. Eu peço que ainda em pé, vamos abrir juntos a palavra de Deus e a gente já proclama Mateus capítulo 3, versículo 1. Enquanto você procura, eu convido você a rezar comigo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Mateus capítulo 3, versículo 1. Todos acharam? Então vamos ler juntos. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Dizia ele: fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem falou o profeta Isaías, quando disse: uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava uma vestimenta de pelos de camelo e um cinto de couro em volta dos rins. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão vinham a ele e confessavam seus pecados. Eram batizados por ele nas águas do Jordão. Ao ver, porém, que muitos dos fariseus e dos saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera vindoura? Dai, pois, frutos de verdadeira penitência. Não digais dentro de vós: nós temos Abraão por pai. Pois eu vos digo, Deus é poderoso para suscitar destas pedras filhos a Abraão. O machado já está posto na raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água em sinal de penitência. Mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e nem sou digno de carregar seus calçados. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Tem na mão a pá, limpará a sua eira e recolherá o trigo ao celeiro. As palhas, porém, serão queimadas num fogo inextinguível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se um instante. E nós vemos que, como desde ontem, aliás, desde o dia que a gente se reuniu, para rezar,
e Deus já foi confirmando o nosso coração, e de lá para cá Ele foi trabalhando a nossa vida já nesse sentido, e desde ontem, quando começou o encontro, o Senhor, todo momento, tem nos levado a refletir na responsabilidade que nós temos de sermos Suas testemunhas. E o tema desse encontro, como o Ives já disse, como o Wagner já disse, o João já disse também, é de fato, né? Sereis minhas testemunhas até os confins do mundo. E como que se dará isso na nossa vida? Nós tivemos ontem a oportunidade de ver, a partir da pregação do Wagner, o exemplo de Jó, que nos fazia perceber o quanto nós temos que nos manter firmes, mesmo na tribulação, mesmo na dificuldade, mesmo quando tudo está contra nós. Que nem no caso dele, né? Nós conhecemos essa história. Aquele que perdeu tudo, perdeu a família, perdeu os bens, perdeu tudo. E mesmo assim, ele continuava agradecendo e louvando a Deus, porque ele entendia que se ele um dia teve o que teve, era por graça de Deus. Depois nós vimos também, né, quando João nos falava, dando aquele testemunho daquela pessoa que estava possessa, né, de uma legião de demônios. E aí, quando ela é liberta, naquele momento imediato, ele tem aquele desejo de seguir Jesus. Eu quero estar com esse homem que me libertou. E Jesus, então, dá uma missão diferente para ele. E diz, não, você não vai me seguir. Você vai voltar para sua casa. E vai lá, e lá você vai testemunhar aquilo que eu fiz na sua vida. E aí o João também dava no testemunho dele, né? Como que isso se deu, né? Como que isso aconteceu na sua história. E nos fez pensar também, né? Como de várias maneiras o Senhor vai nos trabalhando. Ontem à noite também, no momento da adoração, ao final, quando o Vives fazia aquele fechamento, o Senhor nos levava a pensar. Nós não temos desculpas, né? Para dizer, eu não tenho nada para fazer, eu não tenho como servir a Deus, eu não tenho como testemunhar a Deus. Porque está ficando bem claro para nós que Deus espera que sejamos quem somos. Porém, com a nossa própria vida é que vamos então testemunhar a sua presença. Até o João me falava ontem, né? Cada um de nós tem um chamado diferenciado. Nós podemos caminhar juntos, nós podemos até andar de mãos dadas. Nós até sabemos que o objetivo é o mesmo. A meta final é o céu. Mas cada um com a sua dificuldade e com tudo aquilo que tem de bom, será usado de uma forma diferente. Como no caso de uma mão, os 5 dedos da mão não são iguais, e cada um tem uma função diferente. A mesma coisa nós, como membros do corpo de Cristo, somos chamados também, cada um à sua maneira, a dar aquilo que tem de melhor para Deus, confiando que Ele nos ajudará a vencer aquilo que temos de não tão bom assim, para alcançarmos então essa meta. E por fim, agora nós vemos esse trecho que vem falar do testemunho de João Batista, né? João Batista, que inclusive é um dos baluartes da comunidade, né? E todos nós conhecemos sim a fama, inclusive, né, de João Batista, porque o próprio Jesus foi quem fez a fama, né, de João Batista. Sobre esta terra dos nascidos de mulher não existe homem maior do que João Batista. Então veja a importância, ou vamos dizer assim, a potência do ministério e do testemunho de João Batista. Mas nesta manhã nós somos chamados a também refletirmos, primeiro na pessoa de João Batista. Quem era João Batista, como ele era, como ele foi criado, qual foi o contexto. É claro, nós sabemos, aquele que foi já batizado no Espírito Santo ainda no seio de sua mãe, né? Até os especialistas, os teólogos que mais aprofundados na experiência da palavra de Deus vão nos dizer que na verdade o primeiro milagre de Jesus na ordem da graça foi o batismo de João Batista. Então Jesus, ainda no ventre de sua mãe, ainda sendo gerado, já veria por sua presença batizado João Batista no Espírito Santo. E nós vemos que essa criança, né, que depois se tornou este homem, teve então toda uma vida direcionada a testemunhar, porque essa era a sua missão, a testemunhar alguém que ele ainda não sabia quem era, alguém que ele ainda não tinha visto. Ele sabia qual era a missão daquele que viria, mas ele ainda não sabia quem era. Eu não sei se vocês se lembram, ontem o Ives até citou esse trecho aqui, quando o próprio João pede para que seus discípulos vão lá e perguntam: escuta, é você mesmo que é o Cristo? Ou seja, eles eram parentes, é verdade, mas ele ainda não tinha certeza que não, é esse aí mesmo que é o Cristo que veio para nos libertar. Mas ele sabia, através do Espírito Santo, que viria o Cristo.
e que ele o veria, porque o próprio Deus tinha dito para ele: quando você ver o Espírito Santo pousar sobre ele, este é o meu ungido. Então ele já anunciava na certeza de que eu verei este homem, todos nós aqui veremos este homem Deus, e ele viu. Mas e para chegar a esse ponto, né? Como é que João Batista pôde testemunhar tão afinco assim esse mistério que ele ainda também não conhecia? Era um mistério para ele também ainda. Nós podemos pensar, é claro que nós já fizemos essa reflexão em uma outra oportunidade aqui a respeito de Zacarias e Isabel, que são os pais de João Batista, e a gente sabe que eles tinham sim uma situação estável, vamos falar assim, financeiramente falando, para aquela época. Eles tinham algumas posses, então eles tinham sim uma certa estabilidade. Por Zacarias ser sacerdote, certamente, pela tradição, João Batista também deveria ser destinado a essa função. Então eles tinham toda uma história a continuar dentro do seio familiar, dentro do que seria o contexto, vamos falar assim, do que seriam as regras daquele tempo. E como eu tinha falado aqui, para quem estava naquele encontro da catequese, né, dos catequistas, como eu dizia, que naquele abraço, nós aprendemos isso com a dona Chica, né? Que naquele abraço de Maria e Isabel, quando ela se aproxima, né? Quando ela sai lá, ela tem o diálogo com o anjo, ela vai até a casa de Isabel, e quando ela abraça Isabel, naquele abraço, inaugura-se então o Novo Testamento, onde Jesus, o protagonista do Novo Testamento, aquele que veio trazer a nova aliança, abraça-se com aquele que é o último dos profetas. E ali quebra-se até a regra, porque João Batista, que talvez deveria ser um profeta como todos os outros anteriores a ele, agora então passa a ter uma nova mensagem, de uma maneira nova, aquele que de fato vai enxergar a realização da promessa, onde o próprio Jesus depois vai falar, né? Não quer dizer que eu estou abolindo a lei, mas estou levando à perfeição. Então ali a nova aliança já começa a ser selada, e esse homem então passa a ser esse sinal de contradição. João Batista é essa contradição em todas as realidades da vida dele. Ele tinha uma situação estável, financeira. Seus pais tinham posses. Como eu dizia, o Zacarias, que tinha lá uma plantação de oliveira, que era usada para produzir o azeite, algo que era muito valioso naquela época. Ele ainda era sacerdote no templo. Então tinha assim uma realidade respeitada pela comunidade daquela época. E o seu filho, primogênito e único, eles na velhice, vê então aquele jovem que desde a infância já batizado no Espírito Santo e já sendo direcionado, claro, pelos seus pais a seguir a sua vocação, abandona tudo aquilo e diz a palavra que ele comia gafanhoto e mel, né? Até quem vai dizer, mas deve ser gostoso gafanhoto com mel, né? Não sei, não quero experimentar. O gafanhoto é uma frutinha que levava esse nome. Ah, tá, então, tá vendo? Já estamos aprendendo, não era bem o bicho, tá? Que seja, é como a gente pensar, né? Eu tenho posses, eu tenho dinheiro para comprar as melhores carnes, as melhores comidas, mas eu vou comer a frutinha ali na estrada ali, né? Eu não quero mais nada, né? Então é uma coisa que a gente vê que quebra o raciocínio lógico. Então até aí Deus já começou a transformar na vida de João Batista, porque ele tinha um propósito, ele tinha uma missão, e ele aceitou essa missão e a vivia de fato como deveria ser vivido. E nós vemos que ele então abriu mão daquilo que seria o status, vamos assim falar, porque um sacerdote naquela época era um status tremendo. Acima do que seria, acima dele só estariam as autoridades do governo romano, vamos falar assim. Mas na questão da religião era uma autoridade. E ele abriu mão de tudo isso para viver isolado, em jejum e penitência, porque ele sabia de qual era a sua missão. E a gente olhando para tudo isso, a gente olha para nós mesmos, né? Nós estamos a todo tempo aqui falando dos tempos difíceis que nós estamos vivendo, e é uma realidade difícil mesmo, quando nós falamos da fé, mas quando a gente olha para o ponto de vista de estabilidade, vamos falar assim, do conforto, aí existe uma contramão nessa situação, porque lembra que o Ives falava pela manhã? Nós estamos vivendo o tempo da facilidade. Então assim, fica um paradoxo nessa realidade onde nós estamos falando que os tempos estão difíceis, ao mesmo tempo que as coisas estão mais fáceis. Então, como raciocinar nesse sentido, né? A gente tem que começar a se policiar
na nossa vida, no dia a dia, a exemplo de João Batista, buscando em João Batista também esse exemplo de como testemunhar a Deus, de fato, de começarmos a enxergar o que tem valor na nossa casa, começando pela nossa casa, para os nossos filhos, aquilo que nós estamos buscando, aquilo que nós estamos sonhando, porque se nós estamos lutando, trabalhando, e porque nós acreditamos num futuro, mas qual é o futuro que nós estamos buscando? E eu comecei a refletir sobre isso. A gente muitas vezes está o tempo todo empenhado, o tempo todo ralando, o tempo todo engolindo o sapo, mais por querer mais conforto do que por de fato querer viver a santidade. E a gente percebe que a gente tem mais força, por exemplo, para sofrer as tribulações no trabalho, porque a gente se preocupa em não perder o emprego. E quando eu tenho que sofrer as tribulações dentro de casa, às vezes numa discussão simples com o esposo, com o filho, a gente já perde as estribeiras, porque é como se, eu não tenho nada a perder aqui. Como assim? Quando a gente está na realidade de comunidade, mesmo na paróquia, exercendo alguma função, e existe ali alguma contradição, a gente não pensa duas vezes para chutar o balde, para virar as costas, para já fazer um regaço. Por quê? Porque eu não tenho nada a perder. Agora no trabalho, eu perco dinheiro. Eu perco o emprego, eu perco o futuro, né? Eu perco o conforto. Então assim, eu não estou dizendo que então nós vamos chutar o balde na empresa. Não, na empresa. É o contrário. Nós temos que ter essa mesma dinâmica de aprender a assimilar as dificuldades, de aprender a assimilar as realidades que são contraditórias. Mas não por causa do benefício que pode ser perdido, mas muito mais por causa da nossa missão de sermos testemunhas. Porque às vezes eu não preciso estar certo para conquistar. Aliás, na grande maioria das vezes, quando eu estou certo é que eu acabo perdendo o irmão. Porque quem está errado normalmente não abaixa a cabeça. Então a gente tem que aprender, a primeira lição que a gente tira de João Batista, dessa questão de quebrar a lógica, é nós aprendermos de forma concreta, no dia a dia, nas realidades do dia a dia, com a família, com os amigos, com os irmãos de comunidade, com os irmãos no trabalho, quebrarmos essa realidade de não mais reagirmos conforme a lógica deste mundo, mas termos sempre a lógica do amor de Deus no coração. Lembra que ontem na adoração o Senhor nos dava aquela tranquilidade, aquela paz, mostrava para nós, né, um riacho tranquilo. E aí o Senhor confirmava através do João que era a serenidade que Deus estava nos dando. Tomemos posse dessa serenidade, porque uma testemunha do Senhor Jesus Cristo jamais vai perder as estribeiras, jamais vai chutar o balde. Veja o exemplo de Jesus, né? Aquele que sofreu tudo calado. E João Batista nos dá também esse exemplo, porque ele poderia, se quisesse, assumir um status social. E ele abriu mão, a primeira coisa que ele abriu mão foi dessa realidade, para ser então uma testemunha daquele que viria logo após ele. Nós percebemos que ele fez tudo isso porque de fato o propósito dele era defender a verdade, apontar para a verdade e defendê-la. Como nós ouvimos também durante esse encontro, a verdade é o próprio Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por mais que existem hoje, né, os estudiosos, né? Eu até estive uma vez numa reunião com uma pessoa que é um professor universitário, inclusive. Hoje exerce um cargo, talvez seja o maior cargo, né? No sentido público, né? Vamos falar assim. E ele me dizia assim: não, mas a verdade, na verdade, a verdade não é sempre verdade. Olha, né, a bagunça. Porque se a gente for entrar no âmbito filosófico da coisa, então verdade é relativo e não sei o que tem. Eu falei, essa conversa não vai chegar a lugar nenhum mesmo. Deixa ele falar, né? Mas nós sabemos que não. Como temos ouvido de vez em quando por aí que dizem que a verdade não é aquilo que vemos. A verdade é como eu estou. Aí fala, não, peraí, a verdade não é aquilo que vemos, a verdade é como eu estou. Não. Então se todo mundo for querer viver a própria verdade, de fato não existe mais verdade. Mas João Batista, que encarava essa realidade também naquele tempo, onde, é por isso que na palavra disse aqui, no trecho que nós lemos, que quando ele viu os saduceus e os fariseus se aproximando, ele já gritou de longe: raça de víboras,
O que vocês querem aqui? Sabe por que ele falou isso? Porque esses fariseus e esses saduceus eram, na verdade, como que partidos que haviam dentro da religião judaica. Então, cada um acreditava numa realidade específica e eles se separavam. Eram conhecedores da palavra, mas eles absorviam aquilo que eles queriam, do jeito que eles queriam. E eles levavam tudo assim na regra, muito na regra prática. Então, a cadeira tem que estar em determinada posição. Até tem o evangelho que Jesus pega no pé deles, né, em relação a lavar a mão, não lavar a mão. Porque eles eram muito preocupados com isso. Inclusive os saduceus, eles defendiam alguns pontos da fé do judaísmo, eles já nem acreditavam mais. Eles inventavam lá o que eles queriam e defendiam aquilo que eles queriam. Então a verdade começou, até parece que nós estamos vivendo isso agora, né? Onde nós vemos as pessoas dentro da própria igreja, falando, por exemplo, nesse tempo, vamos falar do carnaval, né? Que carnaval não tem problema nenhum, carnaval não é pecado. Aliás, né? Pensa lá no carnaval, aí tira todas as pessoas de lá. Olha só, um sacerdote falou isso, numa homilia de missa. Tira todas as pessoas lá do carnaval, o que sobra? Não sobra nada, tá vendo? Não tem pecado no carnaval. O carnaval está nas pessoas. Aí eu até brincava, né, depois com as pessoas em casa lá, né, com os amigos, falei, imagina então se eu tivesse que seguir esse raciocínio, aí eu devia falar então para Jesus, porque o maior anunciador do inferno, aquele que declarou que o inferno de fato existe, foi Jesus Cristo. Eu devia então, Jesus, o senhor está equivocado, porque se eu tirar as pessoas do inferno, o que sobra lá? Então não tem maldade no inferno, né? O inferno está nas pessoas. Vê como que é complicado? As pessoas começam a querer acreditar naquilo que elas mesmas defendem e começam a estimular essas coisas. Então João Batista também enfrentou essa realidade. Veja como que... Só que o que ele fez? Ele denunciou. Quer se converter? Dê fruto. Porque o machado já está na raiz. E a árvore que não der fruto vai ser arrancada e vai ser jogada na fogueira. Essa é a coragem que Deus está querendo dar-nos, para que nós de fato assumamos esse papel de testemunha. É nessa hora que também somos chamados a ser testemunhas da verdade, onde nós vemos realidades de fé sendo massacradas, muitas vezes por pessoas que deveriam estar nos ensinando. Então nós temos que tomar esse cuidado. Como o nosso irmão dizia ontem, o Wagner, nós não podemos ficar embasando a nossa caminhada e a nossa fé no testemunho do irmão, ou na caminhada do irmão, porque o irmão está sujeito também a quedas. E muitas vezes, de onde deveria vir a formação, de onde deveria vir para nós a verdade, para que nós pudéssemos digeri-la, ela já vem distorcida. Então nós temos que de fato mergulhar numa experiência com Deus para nós absorvermos aquilo que é a nossa missão, já que nós entendemos no começo da pregação que cada um de nós tem uma missão. Deus vai usar aquilo que temos. Às vezes eu enxergo, nossa, como aquele lá fala bem, né? Eu nunca vou conseguir falar daquele jeito. Lembra que o Rives deu o exemplo também, né? Não, você não precisa falar. São Francisco de Assis também, eu já disse isso ontem, né? Teve uma situação lá, ele chamou lá os seminaristas lá do convento lá dele lá e falou, vamos evangelizar. Aonde? Na praça. Tudo cataram lá os pergaminhos, tudo deles lá, os escritos, e foram, né? Foram até treinando no caminho, vamos lá. E São Francisco na frente e eles atrás. Foram, deram uma volta na praça. Vamos imaginar lá, como a Praça de Cordeiro, a maioria aqui é de lá, deram a volta no coreto, deram mais uma volta no coreto e pegaram o caminho para voltar para trás, para ir embora. Aí eles perguntaram, escuta, mas a gente não ia evangelizar? Não, mas nós já evangelizamos. Mas não falei nada. Então, quando for necessário, nós vamos usar as palavras. Então nós percebemos que a nossa vida passa a ser então a maneira de anunciar. Nesse tempo que nós estamos vivendo de tecnologia, né, onde das facilidades que o Ives falava, que de fato nós não precisamos abrir mão das facilidades. Nós podemos usá-las a nosso favor, a favor do Evangelho. Uma vez eu disse isso no grupo de oração. Então que a sua página do Facebook seja o Evangelho, porque talvez seja o único Evangelho que as pessoas leem. Você já parou para pensar que tem gente que só lê a Bíblia naqueles trechinhos que aparecem na internet? Então pensa bem até no que você tem compartilhado. Tem gente que compartilha e nem lê o que está escrito. Tem gente que acha, não, porque essa frase justifica aquilo que eu estou vivendo agora, então compartilha. Ou às vezes você quer atacar alguém, você quer dar uma cutucada em alguém, aí você compartilha só para cutucar, mas nem você não está vivendo aquilo. Então não adianta. Então nós somos chamados de fato a assimilar esse chamado de Deus para nós, para defendermos a verdade. Essa realidade que nós estamos vivendo agora, onde as pessoas à nossa volta não querem mais
Essa é a verdade. Não quer dizer que as coisas mudaram, porque dizem, né, o mundo mudou muito, as coisas mudaram. Não é o mundo que mudou, são as pessoas que estão mudando e buscando só o que elas querem. Pessoas como nós vimos hoje, nós testemunhamos hoje na estrada, né? Entre Cordeirópolis e Limeira, uma distância de 8, 9 quilômetros, pessoas que se dispõem a ir a pé para uma festa que depois elas nem sabem se vão conseguir andar no final. E nós vimos lá, né, o cara jogado na estrada, o cara com as mãos assim nas costas, deve estar com o rim tudo estrupiado, de tanto que bebeu. E as pessoas se dispõem a isso. E às vezes a gente, para sair de carro, porque tem que acordar meia hora mais cedo para ir em uma determinada realidade, a gente não quer fazer, porque é difícil, né? Veja como que Deus está nos chamando nesta manhã, de fato, enxergarmos o nosso papel. Eu quero ler um trecho para você. Está na carta de São Paulo aos Filipenses. Se você quiser pegar aí, pode pegar também. Filipenses, capítulo 3. Versículo 18. Veja o que São Paulo diz. Porque há muitos por aí, de quem repetidas vezes vos tenho falado, e agora digo chorando, que se portam como inimigos da cruz de Cristo, e cujo destino é a perdição, cujo Deus é o próprio ventre, para quem a própria ignomia é causa de envaidecimento, e só tem prazer no que é terreno. Nós, porém, somos cidadãos do céu. É de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso mísero corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, em virtude do poder que tem de sujeitar a si toda a criatura. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja que São Paulo também já ali nos dá a mesma lição que João Batista, de buscarmos de fato no céu, de buscarmos de fato nas realidades que nos foram apresentadas, aquilo que é o nosso futuro. Porque que futuro teremos? A gente fica, é claro, eu me incluo em tudo isso, a gente fica sempre preocupado com o que eu vou comer amanhã, como é que eu vou me vestir amanhã, como é que eu vou dormir amanhã, como é que estará a minha casa, eu preciso melhorar. Tudo isso faz parte da vida. A gente sabe que precisamos sim, na realidade que vivemos, precisamos sim de todas essas coisas, mas isso não pode ser o grande objetivo da nossa vida. Inclusive na educação dos nossos filhos, é a expressão que o Senhor me dá agora. Nós muitas vezes estamos educando os nossos filhos para fazer a melhor faculdade. Eu vejo lá exemplo que nós temos lá na nossa comunidade de pais e mães que ficam depois sofrendo, e sofrem literalmente porque o filho foi até para outro país. E aí a gente fica assim, mas deve ficar feliz, não deve ficar feliz? Não vou entrar nesse mérito. Para que você está educando os seus filhos? Para quê? Se você enxergou que na missão e na vocação dos seus filhos ele vai ter que ir para outro país para encontrar-se com o Senhor e garantir a sua entrada no paraíso, no céu, ótimo. Agora, se não, qual o objetivo disso? Para ainda sofrer na carne, para ainda ficar lá reclamando e chorando. A gente às vezes, é claro, a gente não é culpa nossa. De repente a gente não teve a oportunidade de enxergar isso antes. Mas e agora? E a partir de agora? Podemos ainda. Nós ainda temos a oportunidade de, até na educação dos nossos filhos, direcioná-los. Nós não podemos obrigá-los a nada, mas nós podemos sim, olha, este é o caminho. Como você será feliz? Seguindo sua vocação. Qual é a sua vocação? Então esse é o exercício que nós temos que, como pais, trabalhar no coração dos nossos filhos. Porque aí eles não terão dúvidas. Quem sabe eles não precisam sofrer como nós sofremos, até o dia que nós descobrimos a verdade. Mas o Senhor não está aqui nos apontando o dedo, nos acusando, não é nada disso. A verdade nos liberta, lembra? É claro, como eu dizia ontem, né? A verdade de vez em quando realmente dói. Quando nós percebemos que estávamos numa direção um pouco diferente do que deveríamos, mas nos liberta. É revigorante, é como uma ferida que precisa ser cuidada. Só que para ela ser cuidada, precisa arrancar aquela casca. Na hora que arranca a casca, é claro que dói. Mas se não arrancar, ela não cura.
Então, a gente sabe que o que Deus está trabalhando no nosso coração é isso. Esse é o chamado que nós temos, porque assim como João Batista, ele teve, assim como todos nós, João Batista teve a oportunidade de fazer a sua escolha. Claro que teve. Não é porque ele foi batizado no Espírito Santo já no seio de sua mãe, que daí ele virou uma marionete na mão do Senhor. Não, nós sabemos, o Espírito Santo não faz isso conosco. O Espírito Santo nos incentiva, nos orienta, nos cativa, nos leva de fato a experimentarmos essa graça da presença de Deus, mas a decisão continua sendo minha. A mesma coisa com ele, e ele decidiu-se até o final. E qual foi a missão que ele assumiu para si? Apontar o Salvador. E hoje o mundo está tão sedento, né? De pessoas que indiquem onde está a salvação, onde está a felicidade. Até nós mesmos, a gente fica olhando para os lados, às vezes é difícil encontrar alguém que nos indique um caminho, porque nem sempre nós estamos com força para caminhar. Às vezes precisamos do auxílio do irmão, e é nessa hora que nós somos chamados a ser também esse auxílio. Nós encontramos o auxílio no outro, mas nós somos chamados também a ser esse auxílio. E a outra realidade que João Batista também veio trazer para aquela realidade, e hoje nós, a exemplo dele, somos chamados a trazer para esse tempo atual, é a certeza do julgamento final, do fim dos tempos. O machado já está posto na raiz. A árvore que não der bom fruto será cortada. Eu compartilhei essa semana, durante a semana, né, alguns tiveram a oportunidade de ver, um pensamento do padre José Eduardo, e ele dizia, né, que ficou assustado de ver. Ele passava nas ruas e as pessoas estavam indo para uma festa, e tinha muita gente vestida de diabo, com um chifrinho na cabeça, com um rabinho para trás. E, infelizmente a gente vê muito isso. E ele falava assim: como é que pode as pessoas estarem tão simpáticas assim a Satanás? E aí ele dizia: talvez é porque os pregadores hoje em dia não estão mais falando do inferno, né? Então ninguém nem lembra mais que existe inferno, nem lembram mais quem é Satanás. Então, como diz aquele ditado, né? Já que estou no inferno, vou dar um abraço no diabo, né? As pessoas já estão assim: já que eu estou vivendo tudo errado mesmo, então vou me vestir como ele, né? Lembra que o João também disse na pregação dele? E é uma realidade, já tem no Brasil também, templos que são erguidos para adorar Satanás. A gente pensa: meu Deus, como é que pode chegar a esse ponto? Ao passo que, talvez, não precise nem ser tão extremo, mas as pessoas, para desviar-se da verdade, muitas vezes estão fazendo isso porque não encontram exemplos, não encontram testemunhos, não encontram pessoas que os acolham, apresentando-as a verdade. Ontem eu via na rua um amigo, um conhecido, um colega na verdade, que por anos participou de grupo de jovens. Inclusive quando a gente fazia teatro, ele, por ser cabeludo e tal, ele sempre fazia o papel de Jesus Cristo. Olha que ironia do destino, né? E ontem ele estava junto com aquele pessoal Testemunha de Jeová, batendo nas casas. E aí na hora que eu vi ele ali, eu me lembrei, falei: poxa, quando a gente no grupo de jovens saía para bater nas casas e convidar os jovens para vir para o grupo de jovens, ele nunca quis ir, ele nunca foi. E agora ele está lá, batendo nas portas. E aí eu fiquei pensando, mas também não quero condená-lo, né? Porque eu sei também que no caso dessas pessoas, eles são muito acolhedores. Mesmo que seja uma verdade parcial, mesmo que na maioria das vezes ainda nem seja a verdade que é apresentada, mas eles são acolhedores, eles sabem como ter esse lado de trazer para perto, como é também aqui o carisma da comunidade, né? De entender para acolher, né? Para evangelizar. Então é isso que o Senhor está esperando de nós, é isso que Ele vem trabalhar em nós, para que quando essas pessoas, e que vão começar pelos nossos, por aqueles que estão em casa, mas também esses de fora, quando eles se aproximarem de nós, que a gente tenha como fazer e saiba o que fazer e como fazer, para trazê-los para perto de Deus, para trazê-los para perto da verdade. Porque é claro, o nosso papel como evangelizadores, como fez João Batista, é apontar o Mestre e apresentá-los. Então aqui, ó, Luciana, esse é Jesus, essa é a Luciana. A partir daí, sua missão se cumpriu na vida daquela pessoa. Agora é com ela. Que é também uma outra falha que muitas pessoas cometem e ficam frustradas porque saem, evangelizam e vivem o cristianismo na intenção de evangelizar, e aí olham que as pessoas não estão mudando e se frustra, e daí pula na lama também. Não,
O nosso papel é viver primeiro esta realidade, esta verdade. Aí anunciar e apresentar esta realidade para aqueles que ainda não conhecem. A partir daí, cada um assume o seu próprio compromisso. O tema deste encontro vem nos falar do próprio Jesus orientando aqueles 12, lembra? Os 12 apóstolos? Já ouviu falar dos 12 apóstolos? Pois é, graças a eles e graças ao testemunho que eles deram, esta palavra chegou até nós também. Mas como isso foi possível? Porque eram homens, como nós aqui, com dificuldades, que tinham também as suas esposas. Claro, não fala, a Bíblia não dá esses detalhes, mas o que a gente vai imaginar aqui? Que eram todos solteirões? E Pedro tinha sogra sendo solteiro, né? Pedro tinha até sogra, olha só, tá vendo? De repente você reclama, né? Mas Pedro também tinha. E aí? E como que eles conseguiram então? Então eu quero que você abra comigo agora, para a gente finalizar esse momento, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E nós vamos ler esse trecho, é o tema do nosso encontro. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Nós vamos ler um trecho curto. E a palavra vem dizer assim para nós: e comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa do seu Pai. Que ouvistes, disse o próprio Jesus, da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Assim reunidos eles interrogavam o Senhor: é porventura agora que irá instaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos pertence a vós saber os tempos, nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins do mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em que contexto que isso aconteceu? Depois de viverem 3 anos ao lado de Jesus, de verem tudo, né? Como João falava para nós ontem, viram tudo acontecendo, testemunharam, mesmo assim ainda fraquejaram, né? Pedro que negou, eles todos, né? Na verdade só João que ficou lá aos pés da cruz, os outros todos se esconderam. E aí depois de 3 dias Jesus ressuscitou e foi ter com eles. E aqui então, já depois de várias aparições, o Senhor se aproxima deles mais uma vez e diz: escuta, vocês estão quase prontos, agora permanecei em Jerusalém, porque eu vou mandar o que falta. E o que é para nós esse permanecer em Jerusalém? Se não permanecermos mergulhados na experiência santificante que nos proporciona a Santa Mãe Igreja, das realidades dos sacramentos que nos aproximam do céu todas as vezes. Permanecer em Jerusalém é permanecer firme, é continuar firme na experiência do sagrado, mesmo quando dentro da própria igreja aqueles que deveriam nos ajudar a vivenciar o sagrado estão dizendo o contrário. Mesmo que isso esteja acontecendo à nossa volta, nós somos chamados a permanecer na verdade do Senhor, porque o que Ele quer fazer, como Ele sempre faz e fará mais uma vez nesta manhã, é enviar o Seu Espírito Santo sobre nós, porque aí teremos força. Só assim teremos força. Pelas próprias forças nós não vamos conseguir. Por mais que eu queira, por mais habilidade que eu tenha, por mais especial que eu me ache, por mais fiel que eu me julgue, sem a graça do Espírito Santo, eu não serei capaz. Por isso João Batista foi capaz, por isso São Paulo foi capaz, por isso os apóstolos foram capazes. Só desta maneira nós seremos capazes de testemunhar até os confins da terra, porque nós não sabemos para onde o Senhor vai nos levar, onde Ele nos indicará para de fato evangelizarmos. Lembra, cada um tem a sua missão. Nem todos aqui vão assumir uma vida missionária,
Nem todos aqui, de repente, vão um dia pegar um microfone na mão. Nem todos aqui um dia vão tocar um violão e anunciar o Evangelho. Mas todos aqui, ao abrir os olhos pela manhã, são chamados a ser testemunha deste Cristo que nos liberta, que nos salva, e que virá, que voltará, que virá para julgar este mundo. Lembra o que João Batista nos disse? O machado já está posto na raiz. Quais são os frutos que nós estamos dando? Refletindo nessa questão, nessa situação, dos frutos que precisamos dar para o Senhor, nós queremos nesta manhã, Senhor, clamar o Teu Espírito Santo, por percebermos, Senhor, que a nossa vida é a matéria-prima que o Senhor quer usar. Assim como eu estou, assim como eu sou, eu não preciso ser diferente. Quando nós ouvimos que eu preciso mudar, eu preciso ser diferente, é no sentido de abandonar os vícios, de abandonar de fato aquilo que prejudica, primeiro a minha própria vida, mas também a vida do irmão, e que vai além disso e prejudica a minha salvação. Mas eu não vou precisar emagrecer, nem engordar para servir a Deus. Eu não vou precisar cortar o cabelo, deixá-lo crescer. Eu não vou precisar, não é isso. É sendo quem eu sou. Tem pessoas que olham para as próprias qualidades e enxergam como defeitos, e não percebem que é esta a ferramenta que Deus quer usar em você. Eu sempre dou os exemplos, né? Eu sou uma pessoa assim muito introvertida. Se depender de mim iniciar uma conversa com alguém que eu não conheço, eu sofro muito com essa situação. E às vezes eu posso passar 2, 3 horas ao lado de uma pessoa e eu não vou ter nem a coragem de perguntar o nome dela. Se a realidade não, se aquela situação não exigir. Se aquela situação não exigir isso, eu vou entrar muito e sair calado. Essa é uma dificuldade que eu tenho. Em contrapartida, quando eu sou convocado a falar, aí tem que mandar parar, porque senão eu não paro. E Deus trabalha com essas coisas, com aquilo que eu tenho. Tem pessoas que entram na fila do banco, a Luciana, a minha esposa, é uma dessas. Se ela ficar 10 minutos na fila do banco, ela já troca até o WhatsApp com a pessoa que está na frente, com a pessoa que está atrás, e já faz amizade, já convida para o grupo de oração, já sabe quantos filhos a pessoa tem, já sabe que morreu um da família há pouco tempo, já sabe qual foi a causa da doença. Às vezes a pessoa fala para mim, você lembra do fulano? Então, ele faleceu, infelizmente. Aí eu chego em casa e falo, lembra do fulano? Faleceu. Faleceu do quê? Você acha que eu ia perguntar? Como que você não perguntou? Eu sou diferente, eu não sei investigar, entendeu? E tem gente que tem o dom de, chegou perto, nossa, já faz amizade, já. Então Deus quer usar daquilo que você tem. Talvez você nunca vai pegar o microfone, lembra que eu falei? Mas você vai evangelizar muito mais do que eu que pego no microfone. Porque você vai evangelizar na fila do banco, você vai evangelizar na fila da lotérica, na fila do mercado, na hora que está varrendo a calçada, conversando com o vizinho, no trabalho. Então assim, Deus quer usar daquilo que temos, mas só seremos capazes pela ação do Espírito Santo. Só seremos capazes de entender a nossa missão, a nossa vocação e as ferramentas que Deus coloca em nossas mãos quando nós estivermos mergulhados no Espírito Santo. E aí vamos perceber que aquilo que eu julgava ser um problema, eu sempre tive assim, quando moleque, na escola, eu sempre tive muita liderança, eu sempre levei muita, como que eu posso dizer, eu infernizava muito, por exemplo, a sala de aula, porque eu conseguia mobilizar a classe inteira. Quando eu tinha uma ideia para fazer uma bagunça, eu conseguia mobilizar a classe inteira a fazer aquilo. Então imagina, eu era o amor dos professores, né? E depois, aquilo que foi condenado a minha infância inteira, eu tenho certeza que meus pais sofreram muito com isso. Deus pegou essa realidade e mudou só a direção. Eu continuei sendo essa mesma pessoa, esse mesmo líder, esse mesmo articulador, hoje para trazer as pessoas para o Senhor. E se Ele tivesse arrancado isso de mim? Então eu não sei qual é a realidade que você tem hoje, aquilo que você julga ser um problema. Entregue isso para Deus. Talvez é o seu foco que esteja errado. Talvez seja só o foco. Tem um vídeo, né, trazendo para a nossa realidade atual, né? Tem um vídeo na internet de uma realidade onde, não sei se é um bispo, se é um padre, que ele vai abençoar um lugar e dá um microfone na mão dele. E ele pega o microfone e enfia dentro da água benta e começa a jogar nas pessoas. Então assim, talvez você está pegando o microfone e enfiando na água, pensando que é o aspersor, e não é. Você só está usando da forma errada, aquilo que Deus te deu.
Então que nós tenhamos nesta manhã a coragem de perguntar para Deus, de fato, Senhor, então me ajuda a enxergar onde é que eu serei esse João Batista. Mesmo que eu tenha que ser o Jó, que tem que sofrer as tribulações, mesmo que eu tenha que ser como aquele homem que a palavra não diz qual é o nome dele, que vou ter que evangelizar dentro da minha casa. Mas se for para eu ser como João Batista, aquele que ia para o deserto e as pessoas iam até ele, e que pagou com a própria vida por causa da verdade, nós sabemos, nós conhecemos a história de João Batista, que por denunciar aquilo que estava sendo vivido de forma errada, perdeu a cabeça, literalmente. Cada um tem um chamado, e que nesta manhã nós tenhamos a coragem de pedir a Deus que nos ajude então a enxergarmos a sua verdade em nós, para que cada um de nós assuma de fato o seu papel como testemunha desse Cristo. E aí começa a fazer sentido para nós. Testemunhar o Cristo é ser quem eu sou sob a luz do Cristo. Fechemos os nossos olhos e comecemos agora a fazer uma busca interior, buscando no nosso coração, aquilo que de alguma forma nós tenhamos sempre pensado que podia ser uma falha, podia ser um problema, uma dificuldade. Em alguns momentos talvez nós tenhamos pensado até que isso tenha sido para nós um motivo de queda. E eu não estou afirmando para você, mas quem sabe Deus toque em seu coração e te ajude a perceber que esta realidade pode ser a ferramenta que você estava procurando para servir a Deus. Talvez, quem sabe Deus te mostre que esta ferramenta é aquilo que você precisava utilizar. Você já tem, só não estava utilizando ainda. E Ele te mostre como fazê-lo. Quem sabe você tenha ferramentas que você nem sabia que tinha. E Deus estava só ansioso para que você a encontrasse, para que Ele pudesse usar você como de fato uma testemunha, como de fato aquele que nesses tempos irá anunciá-lo. Nós pedimos, Senhor, nesta manhã, derrama sobre nós o Espírito Santo, Deus, porque até mesmo só o motivo, só a razão de estarmos aqui nesta manhã já indica para o Senhor o desejo do nosso coração. Nós queremos, Senhor, ser do Senhor. Nós queremos testemunhar o seu amor, mas nem sempre sabemos como fazê-lo. Mas como o Senhor mesmo disse para os apóstolos, e vem dizer para nós hoje: não vos afasteis de Jerusalém, não vos afasteis da igreja, não vos afasteis do sagrado. Eu enviarei sobre vós o Espírito Santo, e Ele vos dará força. E aí sim, sereis minhas testemunhas. Na igreja, na sua casa, no seu trabalho, nas ruas onde você mora, e até os confins do mundo. Nós precisamos, Senhor, nós precisamos do Teu Espírito Santo. Envia sobre nós, Senhor, derrama sobre nós, Senhor, o Teu Espírito Santo. Por água, como a terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Deus meu e Rei meu. Assim como a costa
anseia por água, como a terra seca precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Deus meu e Rei meu. Nós precisamos, Senhor, precisamos mergulhar nessa experiência, Senhor. Nós precisamos, Senhor, beber desta fonte. Nós precisamos, Senhor, porque sem a Tua presença não somos nada. Não conseguiremos caminhar, Senhor. Não conseguiremos testemunhar, Senhor. Sem a experiência com o Espírito Santo, sem essa grande efusão do Teu Espírito Santo em nós, não seremos capazes. Por isso pedimos, Senhor, vem nos batizar, Senhor, nesta manhã. Vem tocar profundamente em nós, Senhor. Assim como uma costa espia pelas águas, assim suspira minha alma, o Espírito de Deus, assim como uma costa suspira pelas águas, assim suspira minha alma, o Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Assim como uma costa suspira pelas águas, assim suspira minha alma, o Espírito de Deus. Assim como uma costa suspira pelas águas, assim suspira minha alma, o Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Senhor, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Convido vocês, ficando em pé, e estendendo a mão para o céu, nós possamos agora então clamar esse Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor, sobre nós nesta manhã. Nós pedimos, Senhor, provoca aqui então o teu batismo, Senhor, que nós sejamos de fato agora revigorados, transformados, toda essa força que o Senhor nos prometeu,
que nós sejamos, Senhor, transformados para sermos então testemunhas da Tua palavra, testemunhas do Teu Evangelho. Como tem sido difícil para nós, Senhor, mas nós sabemos que com a Tua graça seremos capazes, com a Tua presença em nosso coração. Vem, Senhor, nos lavar, vem, Senhor, nos purificar nesta manhã, e sejamos então, Senhor, transbordados pela graça da Tua presença em nós. Faz, Senhor, com que o Espírito Santo que já habita em nós pela graça do Santo Batismo possa agora provocar de fato em nós uma grande efusão, e todos os dons de serviço, Senhor, todos os dons carismáticos possam se manifestar na nossa vida. Vem, Deus, vem, Senhor, realizar aqui um grande Pentecostes. Nós não conseguiremos sem Tua graça, nós não podemos sem Tua graça, nós não queremos, Senhor, sem Tua graça. Então derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, como a costa suspira pelas águas, o nosso Espírito suspira por Ti, Senhor. Vem nos alimentar, vem nos sustentar nesta manhã. Canta badarie balaria, cantara mala mandarie bala mandarie bala bala. Solte a sua voz e ore como nunca orou antes. Peça corajosamente, clame Espírito Santo. Nós queremos, Senhor, provoca em nós aqui, Senhor, a grande efusão. Assim como uma costa suspira pelas águas, assim suspira minha alma, o Espírito de Deus, assim como uma costa suspira pelas águas, assim suspira minha alma, o Espírito de Deus. Enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito de Deus. Enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito de Deus. Enche-me, Senhor, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito de Deus. Enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito de Deus. La 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 la.
O Senhor toca em uma realidade de alguém aqui entre nós, e o Senhor diz assim: você, pai, que tem tantas vezes se questionado e se perguntado o que eu devo falar para o meu filho, como é que eu devo falar para o meu filho, e o Senhor está dizendo para você: o seu filho não quer te ouvir falar, o que ele quer é o seu abraço. O que ele precisa de você resume-se num abraço. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.